Meus queridos, hoje vou contar uma história que guardei no coração por quase 70 anos. Uma história sobre a noite em que uma tempestade mudou não apenas minha vida, mas também o destino de um homem que havia esquecido como viver. Eu tinha apenas 10 anos quando isso aconteceu. Era véspera de Natal, no interior de Minas Gerais. Minha mãe, Dona Aurora, trabalhava no sítio do Coronel Teodoro, um homem ganancioso e cruel que explorava seus trabalhadores sem piedade. Morávamos numa casinha nos fundos da propriedade. Eu, mamãe, meu irmão Nelson e minha irmãzinha Rose, que ainda era bem pequenina. Eu leio cada comentário com carinho, sabia? Vamos nos conhecer. Deixa seu nome aqui embaixo nos comentários. Mamãe tinha sido abandonada pelo meu pai 2 anos antes. Ele simplesmente partiu um dia, dizendo que ia procurar trabalho na cidade grande e nunca mais voltou. Deixou mamãe sozinha com 3 bocas para alimentar, sem 1 centavo, sem explicação. A dor da rejeição marcou o rosto dela com uma tristeza que ela tentava esconder de nós, mas que eu via toda noite quando ela pensava que estávamos dormindo. Naquele tempo, eu era uma menina espevitada, curiosa, que adorava ler. Nas poucas vezes que íamos à vila, eu ficava olhando a biblioteca da escola, sonhando em poder ler todos aqueles livros. Tinha uma fome de palavras que parecia não ter fim. Mas no sítio do Coronel Teodoro não havia espaço para sonhos. Apenas trabalho duro do amanhecer até a noite cair, e dívidas que nunca diminuíam. Lembro que nossa casinha tinha cheiro de sabão de cinza e alecrim, que mamãe pendurava na porta para espantar mosquito. O chão era de terra batida, vermelho como o barro de Minas, e rangia quando caminhávamos descalços pela manhã. À noite, ouvíamos o canto dos grilos misturado com o som distante da viola de algum trabalhador cansado, tentando esquecer a dureza da vida com música. Na fazenda vizinha, a alguns quilômetros dali, morava o fazendeiro Sebastião. As pessoas da região contavam que ele tinha sido generoso e alegre antes de perder a esposa, Dona Valentina, e o filho pequeno numa epidemia de tifo há uns 3 anos. Diziam que a casa grande dele, que antes vivia cheia de festas e música, agora era silenciosa como um cemitério abandonado. Que ele vivia trancado no escritório, sem falar com ninguém, morto por dentro. Eu nunca tinha visto o Sebastião pessoalmente, mas ouvia as histórias que os trabalhadores contavam quando se juntavam debaixo da mangueira velha no fim do dia. Diziam que ele tinha virado outro homem depois da tragédia, que não ria mais, não recebia visitas, não ia à missa, que a única coisa que fazia era trabalhar na terra como se quisesse se enterrar nela. Mas tudo mudou naquela véspera de Natal chuvosa. O capataz do sítio onde trabalhávamos, seu Antônio, era um homem baixo e gordo, de bigode ralo e olhos pequenos que brilhavam com maldade quando alguém o contrariava. Ele cobrava preços absurdos pela casinha onde morávamos, descontava do salário de mamãe por qualquer motivo inventado, um prato quebrado, uma galinha que fugiu do cercado, o dia que choveu demais e não deu para trabalhar na roça. No fim do mês, ela sempre devia mais do que ganhava. Era uma armadilha sem saída, como aquelas tocas de tatu que vão fundo demais para a gente conseguir cavar. Naquela tarde, mamãe descobriu que seu Antônio estava roubando sacas de café do Coronel Teodoro e vendendo por fora, anotando nos livros como se fossem perdas por causa de chuva ou praga. Ela viu os papéis por acaso, quando foi entregar uns recados no escritório dele. Mamãe sabia ler e escrever bem, coisa rara entre as mulheres trabalhadoras daquele tempo, e reconheceu os números errados na mesma hora. Mamãe era uma mulher honesta, de fibra. Mesmo depois de ter sido abandonada e humilhada pelo próprio marido, ela não perdeu sua dignidade. Usava o cabelo sempre preso num coque firme, a saia sempre limpa, mesmo sendo remendada, e andava de cabeça erguida, mesmo quando o mundo parecia querer empurrá-la para baixo. Ela não conseguiu ficar calada diante da injustiça. Foi direto contar para seu Antônio que tinha visto tudo, e que se ele não parasse com aquilo, ela contaria para o Coronel Teodoro. Foi o maior erro da vida dela. Seu Antônio ficou vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando como cipó grosso. Disse que ela era uma metida, que não sabia com quem estava mexendo,
que mulher abandonada devia ficar quieta no seu canto e agradecer por ter um teto sobre a cabeça. Jogou na cara dela que ninguém acreditaria na palavra de uma largada pelo marido contra a dele. Que o coronel Teodoro era amigo dele de infância e nunca ficaria do lado de uma trabalhadora qualquer. Você acha que é melhor que as outras por saber ler? Ele cuspiu as palavras com desprezo. Pois saiba que mulher sozinha não vale nada nesse mundo. Seu marido já sabia disso quando te deixou. Vi mamãe empalidecer, mas ela não baixou os olhos. Naquela mesma noite, quando o céu já estava pesado e roxo, com nuvens de tempestade, seu Antônio apareceu no nosso quartinho com 2 capangas. Homens grandes, de mãos grossas, que ficaram parados na porta como se estivessem guardando uma cadeia. Meia hora, ele disse, acendendo um cigarro e soltando a fumaça na direção de mamãe. Vocês têm meia hora para juntar as tralhas e sumir daqui. E se eu ver vocês perto do sítio de novo, vão se arrepender pelo resto da vida. Começou a chover naquele exato momento. Não era aquela chuva mansinha de fim de tarde. Era uma chuva grossa, violenta, que tamboritava no telhado de zinco, como se o céu estivesse despejando pedras sobre nós. O vento frio entrava pelas frestas da parede, trazendo cheiro de terra molhada e medo. Mamãe não disse uma palavra. Pegou a trouxa velha de pano cru e começou a juntar nossas roupas, que eram poucas. 2 panelas amassadas, o terço dela que tinha pertencido à minha avó, e uma fotografia pequena nossa que ela guardava embrulhada num pedaço de jornal. Rose começou a chorar, agarrada na saia de mamãe, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo o perigo no ar. Nelson, mesmo sendo criança, ficou parado, quieto, com os punhos cerrados, tentando ser homenzinho. E eu estava apavorada, mas tentava não mostrar. Ajudei mamãe a embalar as coisas, peguei Rose no colo quando ela quis, segurei firme a mãozinha gelada de Nelson. Saímos debaixo daquela tempestade horrível. A chuva molhava a gente até os ossos em segundos, o barro grudava nos pés descalços, e o vento sacudia as árvores com uma força que parecia querer arrancá-las do chão. Não tínhamos dinheiro para a pensão na vila. Não tínhamos parentes na região que pudessem nos acolher. Meu pai nos abandonara e agora estávamos literalmente na rua, sem rumo, sem esperança. Foi quando vi mamãe chorar pela primeira vez. Não eram apenas lágrimas de desespero, mas de humilhação, de raiva, de sentir-se completamente sozinha no mundo. Ela parou no meio da estrada lamacenta, abraçou nós 3 de uma vez e soluçou como se seu peito fosse se partir. Mas depois de um tempo, ela enxugou o rosto com as costas da mão, puxou ar fundo e continuou andando. Porque era isso que mães faziam, meus queridos. Continuavam sempre, mesmo quando tudo parecia perdido. Vamos para a fazenda do Sebastião, ela disse, a voz firme apesar de estar tremendo de frio. Dizem que ele já foi bom homem. Talvez tenha um pouco de bondade guardada ainda. Era a nossa única esperança naquela noite escura de Natal. Sabe, meus queridos, quando comecei a contar essa história, pensei, será que alguém mais já passou por isso? Será que tem outras mulheres aí que também sentiram esse aperto no peito, esse medo de não ter para onde ir? Se você está me ouvindo agora e essa história está tocando seu coração de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Não precisa contar tudo, mas me diz, o que mais te tocou até aqui? Foi a coragem da Aurora? Foi o desespero daquela noite? Ou foi lembrar de algo que você mesma viveu? Caminhamos por horas naquela chuva inclemente, meus queridos. A estrada de terra tinha virado um lamaçal escorregadio e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Rose choramingava baixinho no colo de mamãe, toda encolhida, tentando se proteger da chuva fria que não dava trégua. Nelson ia ao meu lado, segurando firme na minha mão, e eu sentia os dedinhos dele gelados como gelo. O céu estava tão escuro que parecia noite fechada, mesmo não sendo ainda tão tarde assim. Os relâmpagos rasgavam as nuvens de vez em quando, iluminando tudo com aquela luz branca e assustadora. E logo depois vinha o trovão, tão alto que fazia Rose gritar de susto. Eu tentava cantar baixinho para ela, aquela cantiga que mamãe sempre cantava para nós dormirmos, mas minha voz saía trêmula, fraca, quase engolida pelo barulho da tempestade.
Lembro que o cheiro da chuva naquela noite era diferente. Não era só o cheiro comum de terra molhada, mas tinha algo mais, um cheiro forte de capim machucado, de folhas arrancadas das árvores pelo vento, de medo mesmo. É engraçado como a gente nunca esquece certos cheiros da vida, não é? Passaram-se quase 70 anos, mas quando chove forte assim, ainda sinto aquele mesmo aperto no peito. Mamãe tropeçou 2 vezes no barro, quase caindo com Rose no colo. Na segunda vez, ela parou, respirou fundo e vi que estava rezando baixinho. Os lábios dela se moviam depressa, pedindo proteção, pedindo um milagre, pedindo que Deus não abandonasse seus filhos naquela noite terrível. Mamãe, estou com frio, Nelson murmurou, os dentes batendo. Eu sei, meu filho, ela respondeu, a voz mais firme do que eu esperava. Mas logo vamos chegar num lugar quente. Você vai ver. Mas eu percebi que ela mesma não tinha certeza disso. Estávamos indo até a casa do fazendeiro Sebastião sem ter sido convidados, sem ter aviso, sem saber se ele ia sequer abrir a porta para nós. Era um ato de desespero completo. Quando finalmente avistamos o portão de ferro da fazenda, meu coração deu um pulo. Era um portão grande, com arabescos bonitos no meio, mas estava todo enferrujado e fechado. Através das grades, conseguíamos ver a casa grande lá no fundo, imponente, com suas paredes caiadas e o telhado de telha colonial. Havia uma luz fraca numa das janelas do andar de cima, apenas uma, como se fosse um farol solitário no meio daquela escuridão toda. Mamãe se aproximou do portão e bateu com força. O som do metal ecoou na noite chuvosa, mas ninguém apareceu. Ela bateu de novo, mais forte ainda, e começou a gritar. Por favor, tem alguém aí? Preciso de ajuda. Tenho crianças aqui. O vento levava sua voz embora, mas ela continuou gritando, batendo, chamando. Rose estava chorando alto agora, assustada com tudo aquilo. Nelson se agarrou em mim, tremendo tanto que eu sentia até meus ossos chacoalharem junto. Foi quando vi a luz da janela se acender mais forte. Uma figura masculina apareceu, olhando para baixo. Mesmo de longe, mesmo com a chuva atrapalhando a visão, deu para ver que ele hesitou. Ficou ali parado, apenas olhando para nós 4. Uma mulher encharcada com um bebê nos braços e 2 crianças agarradas nela, todas tremendo de frio no portão da casa dele. E então a luz se apagou. Meu coração afundou naquele momento, meus queridos. Ele ia nos deixar ali, na chuva, na véspera de Natal, com crianças pequenas. Mamãe soltou um soluço engasgado e se encostou no portão gelado, como se suas pernas não aguentassem mais segurar o peso de tudo, do abandono do marido, da humilhação de seu Antônio e agora dessa rejeição. Deus, por favor, ela murmurou, a voz quebrada. Não deixe meus filhos morrerem de frio. Mas então, como se fosse resposta de oração mesmo, outra luz se acendeu, dessa vez no térreo da casa. E logo depois, vimos uma figura pequena vindo correndo pela alameda de pedras, segurando uma lamparina que balançava na mão. Era uma mulher idosa, de cabelos brancos presos num coque, usando um xale vermelho sobre os ombros. Espera aí, criatura! Já vou! Ela gritava enquanto corria, a voz aguda, mas cheia de preocupação. Ela chegou ao portão ofegante, puxou uma chave grande do bolso do avental e abriu aquele portão pesado com uma força que eu não imaginava que uma senhora tão humildinha pudesse ter. Criaturas de Deus encharcadas na véspera de Natal! Ela exclamava, nos puxando para dentro com urgência. Que vergonha deixar vocês no relento! Venham, venham logo antes que peguem uma pneumonia. Era Dona Jacira, a governanta da casa. Ela tinha olhos castanhos claros, cheios de bondade, e um jeito maternal que me lembrou da minha avó que eu conhecera quando bem pequenina. Ela fechou o portão atrás de nós e começou a caminhar depressa em direção à casa, falando sem parar. O que aconteceu, minha filha? Como é que vocês vieram parar aqui nessa tempestade horrível? Cadê o marido? Mamãe não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça e Dona Jacira entendeu tudo sem precisar de mais palavras. Vamos entrar logo, ela disse, o tom ficando mais suave. Depois a gente conversa.
Ela nos levou não pela entrada principal da casa, mas por uma porta lateral que dava direto na cozinha. E que cozinha era aquela, meus queridos? Enorme, com um fogão a lenha aceso que fazia todo o ambiente ficar quentinho, uma mesa grande de madeira no centro, panelas de cobre penduradas na parede e um cheiro delicioso de canela e cravo que me fez perceber como estava faminta. Havia 2 outras empregadas na cozinha, uma mais jovem, de tranças pretas, e outra de meia-idade, rechonchuda e de bochechas rosadas. Dona Jacira começou a dar ordens rapidinho. Eulália, pega toalhas limpas. Benedita, esquenta leite e põe açúcar mascavo. Essas crianças estão congelando. Elas correram para obedecer. Em poucos minutos, estávamos embrulhadas em toalhas grossas e macias, sentadas perto do fogão que estalava baixinho, com canecas de leite quente e doce nas mãos. Benedita trouxe pães com manteiga fresquinha, ainda morna, e pedaços de queijo branco. Rose parou de chorar assim que começou a comer, enfiando pedaços enormes de pão na boquinha. Nelson comia como se nunca tivesse visto comida na vida, os olhos arregalados de tanta coisa boa. Eu não conseguia parar de olhar ao redor, maravilhada. Aquela cozinha era maior que nossa casa inteira, no sítio do Coronel Teodoro. As paredes eram pintadas de um amarelo claro, cor de gema de ovo caipira, e havia uma janela grande com cortina de renda branca. No parapeito tinha vasinhos com hortelã e manjericão, que perfumavam o ar junto com o cheiro da lenha queimando. Foi quando ouvi passos pesados vindo do corredor. Todas nós olhamos para a porta. Dona Jacira se aprumou, limpou as mãos no avental e ficou de pé numa posição que parecia ao mesmo tempo respeitosa e desafiadora. O fazendeiro Sebastião entrou na cozinha. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas. Tinha olhos profundos, de um castanho quase preto, e uma expressão fechada que fazia ele parecer mais velho do que provavelmente era. Usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas e calças escuras, e tinha uma postura rígida, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Ele olhou para nós 4. Mamãe ainda encharcada mesmo com a toalha em volta, Rose com a boquinha suja de manteiga, Nelson segurando firme na caneca de leite e eu tentando parecer invisível. Dona Jacira, ele disse, a voz grave e sem emoção. O que está acontecendo aqui? O senhor sabe muito bem o que está acontecendo, Dona Jacira respondeu, cruzando os braços. Essa família estava morrendo de frio lá fora e eu não ia deixar isso acontecer, não, senhor? Eu não autorizei, ele disse secamente. Pois então me mande embora. Ela retrucou levantando o queixo. Mas essas crianças vão ficar aqui pelo menos essa noite, com o senhor querendo ou não. O silêncio que caiu foi tão pesado que até o crepitar da lenha pareceu ficar mais alto. Vi mamãe segurar Rose com mais força, como se estivesse se preparando para ter que sair de novo para aquela tempestade. O fazendeiro Sebastião olhou para cada uma de nós devagar. Quando os olhos dele encontraram os de Rose, que o encarava com aqueles olhinhos grandes e assustados, vi algo mudar no rosto dele. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu percebi. Uma dor atravessou aquela máscara fria. Deles comida e roupas secas. Ele disse finalmente, a voz saindo rouca. Amanhã cedo elas vão embora. Ele virou para sair, mas Dona Jacira deu um passo à frente, pequenininha, mas corajosa como um soldado. Senhor Sebastião, o senhor vai mandar 3 crianças e uma mãe para a rua no dia de Natal? Que homem o senhor se tornou? Dona Valentina teria vergonha. O que aconteceu depois ficou gravado na minha memória para sempre. Ele parou no meio do passo, as costas ficaram ainda mais rígidas, e ele fechou os olhos com tanta força que vi os músculos da mandíbula dele se contraírem. As mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, tremendo levemente. Quando abriu os olhos de novo, eles estavam úmidos. Está bem, ele disse, tão baixo que quase não ouvi. Podem ficar, mais longe de mim. E saiu da cozinha sem olhar para trás, os passos ecoando pelo corredor até sumirem na escuridão da casa grande. Naquela noite, Dona Jacira nos levou para um quartinho nos fundos da casa grande. Era um cômodo pequeno,
mas limpo, com 2 camas de solteiro cobertas por colchas de retalhos coloridos. Tinha um cheiro bom de roupa lavada com sabão de coco. As paredes eram caiadas de branco e havia uma janelinha com cortina de chitão florido. Descansem agora, ela disse, arrumando os travesseiros. Amanhã a gente conversa melhor. Mamãe nos deitou e ficou sentada na beirada da cama, fazendo carinho no cabelo de Rose até ela dormir. Nelson apagou assim que encostou a cabeça no travesseiro. Eu fingi dormir, mas fiquei observando mamãe. Ela ficou ali, quieta, olhando para nós 3. E então começou a chorar de novo, mas dessa vez era alívio. Alívio de estar num lugar seco e quente. Acordei com o cheiro de pão fresco e café coado. A luz do sol entrava pela janelinha, iluminando o quarto com aquele dourado bonito de manhã de verão. Pela primeira vez em muito tempo, tinha acordado sem o rangido do galo do coronel Teodoro nos chamando para o trabalho, sem a pressa de levantar antes do sol nascer. Quando descemos para a cozinha, Dona Jacira já estava preparando o café da manhã. A mesa estava posta, pão quentinho, manteiga, geleia de goiaba, queijo fresco e leite fumegante. Sentem, sentem, Dona Jacira nos chamou. Criança tem que comer bem. Rose começou a comer com um apetite bem voraz. Nelson estava quieto, pensativo, e eu não conseguia parar de pensar no fazendeiro Sebastião. Mamãe tentou ajudar a lavar a louça depois do café, mas Dona Jacira não deixou. A senhora precisa descansar, Dona Aurora, ela disse com firmeza. Passou por uma noite terrível. As crianças podem brincar no quintal, tem bastante espaço. Foi assim que começamos nossos primeiros dias naquela fazenda. Nelson, curioso como sempre foi, acabou indo explorar os arredores e encontrou os estábulos. Lá conheceu seu Miguel, o tratador de cavalos, um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas que cuidava dos animais com uma paciência infinita. Nelson ficou encantado com os cavalos, especialmente com uma égua marrom clara, mansa, de olhos doces. Essa aqui é a Estrela, seu Miguel explicou, passando a mão no pescoço do animal. Era a preferida do menino. Nelson não perguntou mais nada. Apenas ficou ali, ajudando seu Miguel a escovar os cavalos, a encher os coxos de água. O velho tratador ensinou meu irmão a fazer carinho no cavalo do jeito certo, a falar baixinho para não assustar. Rose, por sua vez, grudou em Dona Jacira como se fosse sua avó. Seguia a governanta pela casa inteira, ajudando a dobrar lençóis, a colher ervas do canteiro, a separar feijão na peneira. Dona Jacira a tratava com uma ternura que fazia meu coração apertar. Ela claramente sentia falta de ter crianças por perto. E eu descobri a biblioteca. Foi no 3º dia. Estava explorando a casa quando vi uma porta entreaberta no corredor do 2º andar. Empurrei devagar e quase desmaiei com o que vi. Era uma sala enorme, com estantes de madeira escura que iam do chão até o teto, todas abarrotadas de livros. Centenas, talvez milhares de livros, com capas de couro, de tecido, algumas gastas pelo tempo, outras ainda novinhas. Tinha um cheiro especial ali dentro. Cheiro de papel antigo, de madeira encerada, de conhecimento guardado esperando ser descoberto. A luz do sol entrava por uma janela grande, fazendo a poeira dançar no ar como se fossem estrelinhas douradas. Fiquei parada na porta, sem coragem de entrar, apenas olhando aquele tesouro todo. Nunca tinha visto tantos livros juntos na minha vida. Nem sabia que existiam tantos livros no mundo inteiro. Gosta de livros? Quase pulei de susto. O fazendeiro Sebastião estava parado atrás de mim, tão quieto que eu não tinha ouvido ele chegar. Virei depressa, o coração batendo disparado. Desculpa, senhor, gaguejei. Eu não queria... Eu só estava olhando... Perguntei se você gosta de livros. Ele repetiu, a voz ainda grave, mas não tão fria quanto na primeira noite. Adoro, senhor. Respondi baixinho, sentindo minhas bochechas ficarem quentes. Ele ficou me olhando por um momento, como se estivesse decidindo alguma coisa. Então entrou na biblioteca e pegou um livro de uma das prateleiras mais baixas. Era um livro de capa verde, com letras douradas. Minha filha também adorava. Ele disse,
e pela primeira vez vi sua expressão suavizar, mesmo que fosse só um pouquinho. Ela tinha sua idade quando... Ele não terminou a frase. Não precisava. Ficou ali parado, segurando aquele livro nas mãos grandes, os olhos perdidos em algum lugar distante que só ele podia ver. Você sabe ler? Ele perguntou depois de um tempo. Sim, senhor. Mamãe me ensinou. Ele me estendeu o livro. Pode ler, mas cuide bem dele. Peguei o livro com as duas mãos como se fosse feito de ouro. Era uma coletânea de contos de fadas, com ilustrações coloridas nas páginas. O mais bonito que eu já tinha visto. Obrigada, senhor, murmurei, apertando o livro contra o peito. Ele apenas acenou com a cabeça e saiu da biblioteca, deixando a porta entreaberta. Um convite silencioso para que eu voltasse. E eu voltei. Todos os dias. Naqueles primeiros dias na fazenda, começamos a encontrar nossos lugares naquele mundo novo. Nelson nos estábulos, Rose na cozinha e eu entre os livros. Mamãe ajudava com o que podia, sempre discreta, sempre grata, nunca falando sobre o que tinha acontecido ou sobre quanto tempo mais poderíamos ficar. Mas eu sentia que algo estava mudando. Via na forma como o fazendeiro Sebastião começou a aparecer na biblioteca quando eu estava lá, folheando livros em silêncio. Na forma como ele parava às vezes para observar Nelson ajudando seu Miguel. No jeito como seu rosto se suavizava quando Rose ria na cozinha. A casa que antes era silenciosa como um cemitério começava a ter sons de vida de novo. E o homem que estava morto por dentro começava, bem devagarzinho, a respirar outra vez. As semanas foram passando e nós 4 começamos a nos sentir parte daquela fazenda. Mamãe ajudava Dona Jacira na casa, sempre discreta, sempre agradecida por cada dia que podíamos ficar. Nelson passava as tardes inteiras nos estábulos, voltando com cheiro de cavalo e palha, os olhos brilhando quando contava sobre o que tinha aprendido com seu Miguel. Rose andava atrás de Dona Jacira como um patinho, imitando tudo que a governanta fazia, falando do jeitinho dela. E eu vivia entre os livros. Toda tarde, depois de ajudar mamãe com as tarefas, eu subia para a biblioteca. O fazendeiro Sebastião começou a aparecer com mais frequência, sempre calado, sempre sério, mas não mais com aquela frieza da primeira noite. Ele pegava um livro, sentava na poltrona de couro perto da janela e ficava lendo em silêncio. Às vezes eu sentia o olhar dele em mim, mas quando levantava a cabeça, ele já estava de volta ao livro. Um dia, eu estava tentando entender uma palavra difícil num conto que lia, franzindo a testa, relendo a mesma frase várias vezes. Ouvi a voz grave dele atrás de mim. Está com dificuldade? Virei assustada. Ele estava de pé ao meu lado, olhando por cima do meu ombro para o livro aberto no meu colo. É essa palavra aqui, senhor. Mostrei com o dedo. Melancolia. Não sei o que significa. Ele ficou quieto por um momento, como se a palavra doesse nele. Melancolia é uma tristeza profunda, explicou, a voz ficando mais baixa. É quando a gente sente um vazio no peito que parece não ter fim. Como se faltasse uma parte da gente. Eu olhei para ele e vi aquela mesma dor que tinha visto na primeira noite, quando Dona Jacira mencionou Dona Valentina. Entendi então que ele não estava apenas explicando a palavra. Estava me contando como se sentia. O senhor sente isso? Perguntei baixinho antes de conseguir me controlar. Esperava que ele ficasse bravo pela pergunta atrevida, mas ele apenas suspirou e sentou na cadeira ao meu lado. Todos os dias, respondeu com uma honestidade que me surpreendeu. Desde que perdi minha família. Mamãe também sente, falei, me lembrando das noites que havia chorando. Desde que meu pai foi embora. Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, ouvia-se o canto dos pássaros nos galhos da jabuticabeira e o vento suave balançando as folhas. Era um silêncio confortável, compartilhado, como se estivéssemos guardando as dores um do outro sem precisar de mais palavras. Você é uma menina muito esperta, ele disse finalmente. Sua mãe deve ter muito orgulho. Senti meu peito inchar de alegria com aquelas palavras. A partir daquele dia, ele começou a me ensinar de verdade. Explicava palavras difíceis,
Contava histórias sobre os autores dos livros, me mostrava onde ficavam os países nos mapas que tinha na biblioteca. Às vezes mamãe aparecia na porta com uma bandeja de chá de hortelã e biscoitos de polvilho, e eu via o jeito dele olhar para ela. Rápido, quase escondido, mas diferente do jeito que olhava para as outras pessoas. Mas nem tudo eram flores, meus queridos. Uma tarde, estava voltando da vila com Dona Jacira, que tinha ido comprar mantimentos. Passamos em frente à venda do seu Josué, quando ouvi vozes conhecidas. Era um grupo de mulheres da região, fofocando na porta da loja. Dizem que a Aurora está morando lá na fazenda do Sebastião. Uma delas falava, a voz cheia de malícia. Mulher abandonada morando na casa de viúvo. Outra completou, e não precisou dizer mais nada. O tom dizia tudo. Coitada da Dona Valentina. Uma terceira suspirou com falsa piedade. Mal esfriou na cova e já tem outra ocupando o lugar dela. Senti meu rosto ficar quente de raiva. Dona Jacira apertou minha mão com força, me puxando para continuar andando, mas eu tinha ouvido. E pior, sabia que mamãe eventualmente também ouviria. As fofocas começaram a se espalhar pela região como fogo em pasto seco. Nas semanas seguintes, quando íamos à missa aos domingos, as pessoas olhavam para nós de soslaio, cochichavam quando passávamos. Algumas eram educadas na cara de mamãe, mas dava para sentir o julgamento nos olhos delas. Mamãe começou a ficar mais quieta, mais retraída. Voltou a ter aquele olhar de humilhação que tinha quando meu pai a deixou. Via ela rezando mais tempo à noite, ajoelhada na beirada da cama, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Uma noite, ouvi ela conversando com Dona Jacira na cozinha. Fui até lá buscar água e parei no corredor ao ouvir minha mãe chorando. Dona Jacira, eu não posso ficar aqui, ela dizia, a voz embargada. As pessoas estão falando mal. Não quero causar problemas para o Sr. Sebastião. Ele já sofreu demais. Não merece ter o nome dele manchado por minha causa. Besteira, Dona Jacira respondeu com firmeza. Língua de gente invejosa não vale nada. O Sr. Sebastião sabe que a senhora é mulher honrada. Mas e as crianças? Mamãe insistiu. Catarina já está ouvindo coisas na vila. Nelson vai começar a ouvir também. Rose é pequena ainda, mas um dia vai entender. Não posso deixar meus filhos crescerem sendo apontados como... Ela não conseguiu terminar a frase. Encostei a testa na parede fria do corredor, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não era justo. Mamãe não tinha feito nada de errado. Nós não tínhamos feito nada de errado. Só estávamos tentando sobreviver, tentando reconstruir nossa vida depois de sermos abandonados. Aurora. Dona Jacira falou com aquela voz de quem viveu muito e aprendeu muita coisa. Eu conheço o Sr. Sebastião desde que ele era menino. Ele está diferente desde que vocês chegaram. Está voltando a viver. A senhora acha que eu vou deixar isso morrer por causa de fofoca de gente sem o que fazer? Mas... nada de mas. Amanhã vou falar com ele. Ele precisa saber o que estão dizendo e tomar uma decisão sobre isso. Voltei correndo para o quarto antes que me vissem. Deitei ao lado de Rose, que dormia tranquila, alheia a todos os problemas dos adultos. Fiquei olhando para o teto, para as sombras que a lua fazia através da cortina, pensando em como a felicidade podia ser frágil. Tínhamos encontrado um lugar seguro, quente, cheio de livros e cavalos e comida boa. Tínhamos encontrado pessoas boas que cuidavam de nós. E agora tudo isso podia acabar por causa da maldade de línguas feitas de veneno. No dia seguinte, depois do almoço, vi Dona Jacira levando o fazendeiro Sebastião para o escritório dele. Ela fechou a porta, mas mesmo de longe dava para ouvir o tom sério da conversa. Fiquei sentada nos degraus da escada, fingindo ler, mas com os ouvidos atentos. Quando a porta se abriu, o rosto do fazendeiro Sebastião estava vermelho de raiva. Não era raiva de nós, percebi. Era raiva das pessoas que estavam falando. Ele passou por mim sem dizer nada. Foi direto para os estábulos e eu ouvi ele montando num cavalo e saindo em disparada. Dona Jacira saiu do escritório logo depois, viu eu sentada ali e suspirou. Não se preocupe, menina, ela disse,
mas pela primeira vez vi incerteza nos olhos dela. Vai dar tudo certo. Mas naquele momento, meus queridos, eu não tinha tanta certeza disso. À noite, mamãe nos juntou no quartinho. Tinha os olhos vermelhos de chorar, mas a voz estava firme quando falou. Crianças, talvez a gente precise ir embora em breve, arranjar outro lugar para morar. Por que, mamãe? Rose perguntou, o lábio tremendo. Eu gosto daqui. Eu sei, meu amor. Eu também gosto, mas às vezes as coisas não dependem só da gente querer. Nelson me olhou e eu vi no rosto dele a mesma tristeza que sentia no meu coração. Tínhamos acabado de encontrar um lar e agora íamos perdê-lo de novo. Foi a primeira vez que entendi que no mundo dos adultos, muitas vezes, não importa o quanto você seja honesto ou bom. Importa o que as pessoas falam de você. E palavras, descobri naquele dia, podiam machucar tanto quanto pedras. E se essa história está fazendo sentido para você, me ajuda a levar ela para mais gente? Clica ali no curtir, se inscreve no canal. Não é só um clique, é um jeito de dizer: eu quero mais histórias assim, eu quero fazer parte dessa comunidade. Quanto mais vocês participam, mais o canal cresce, mais histórias eu posso trazer, mais mulheres a gente alcança. E olha, tem tanta gente precisando ouvir que não é o fim, que sempre tem um portão esperando para abrir. Passaram-se dias de silêncio pesado na fazenda. O fazendeiro Sebastião não apareceu mais na biblioteca. Mamãe andava pela casa como um fantasma, cumprindo suas tarefas com os olhos baixos, evitando cruzar com ele nos corredores. Nelson ficou mais calado, mesmo nos estábulos com seu Miguel. Rose era a única que parecia não entender a gravidade da situação, ainda seguindo Dona Jacira pela cozinha com seu jeitinho alegre. Eu vi a mamãe juntando nossas poucas coisas devagarzinho, dobrando as roupas que Dona Jacira tinha dado para nós, embrulhando o terço da vovó de volta no pedaço de jornal. Ela estava se preparando para partir, mesmo sem ter para onde ir. Numa manhã de domingo, depois da missa, estávamos voltando para a fazenda quando encontramos o fazendeiro Sebastião na estrada. Ele estava a pé, vindo da direção contrária, as mãos nos bolsos da calça, a expressão fechada. Quando nos viu, parou. Mamãe também parou, segurando Rose pela mão. Nelson se aproximou de mim. O silêncio entre eles foi tão intenso que até os pássaros pareceram calar. Dona Aurora, ele disse finalmente, tirando o chapéu de palha da cabeça. Preciso falar com a senhora. Senhor Sebastião, eu já estava pensando em... Mamãe começou, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Por favor, deixe-me falar primeiro. Mamãe assentiu, apertando a mão de Rose com mais força. Crianças. Ele olhou para nós três. Vão na frente com Dona Jacira. Preciso conversar com sua mãe a sós. Dona Jacira, que vinha logo atrás, nos chamou com um aceno. Não queria ir, queria ficar e proteger mamãe, mas obedeci. Enquanto caminhávamos, virei a cabeça várias vezes para trás, vendo os dois parados no meio da estrada poeirenta, um de frente para o outro. Quando chegamos à fazenda, não consegui ficar quieta. Subi correndo para meu lugar favorito, o galho grosso da mangueira velha no quintal dos fundos, de onde dava para ver a estrada. Fiquei ali sentada, balançando as pernas, o coração batendo forte, esperando. Foi quando vi os dois voltando juntos. Não estavam mais naquela distância formal de antes. Caminhavam lado a lado e, mesmo de longe, percebi que algo tinha mudado. Mamãe tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, mas havia algo diferente no jeito dela andar. A cabeça estava erguida, os ombros menos curvados. Desci da árvore depressa e fui para a cozinha, onde Dona Jacira fingia estar ocupada preparando o almoço. Mas eu sabia que ela também estava ansiosa. Quando mamãe e o fazendeiro Sebastião entraram pela porta da cozinha, todos pararam o que estavam fazendo. Benedita largou a colher de pau. Eulália parou de descascar batatas. Dona Jacira se virou com as mãos na cintura. Dona Jacira, o fazendeiro disse, a voz firme, pode chamar todos os trabalhadores da fazenda? Quero fazer um anúncio. Meia hora depois, todos estavam reunidos no terreiro em frente à casa grande. Seu Miguel,
os vaqueiros, os trabalhadores da roça, as empregadas da casa, até o rapaz que cuidava da horta. Nós 4 ficamos num canto, sem entender direito o que estava acontecendo. O fazendeiro Sebastião subiu nos 3 degraus da varanda, ficando numa posição onde todos podiam vê-lo bem. O sol da tarde batia nas costas dele, criando uma sombra comprida no chão de terra batida. Quero que todos aqui presentes escutem bem o que vou dizer. Começou, a voz alta e clara. E quero que espalhem pela região inteira, para que ninguém fique na dúvida. Fez uma pausa, olhando para cada pessoa ali reunida. Dona Aurora e seus filhos não são hóspedes temporários nesta fazenda. Esta é a casa deles agora, e vai continuar sendo pelo tempo que eles quiserem ficar. Qualquer pessoa que falar mal dessa família, que espalhar fofoca ou calúnia, estará falando mal de mim também. E não vou tolerar isso. Ouvi alguns murmúrios entre os trabalhadores, mas ele continuou, a voz ficando ainda mais firme. Dona Aurora é uma mulher honrada, trabalhadora e de caráter exemplar. Ela foi injustiçada, abandonada, humilhada, mas nunca perdeu sua dignidade. Qualquer homem que teve o privilégio de conhecê-la deveria se considerar abençoado, e qualquer um que diga o contrário terá que responder diretamente a mim. Senti meu coração disparar. Olhei para a mamãe e vi que ela tinha levado a mão à boca, os olhos marejados. Além disso, ele continuou, e agora sua voz ficou mais suave, mas não menos firme. Quero que todos saibam que tenho a intenção de cortejar Dona Aurora adequadamente, com respeito e honra, como ela merece. E se Deus quiser, e se ela aceitar, um dia pedi-la em casamento. O silêncio que caiu foi absoluto. Nem o vento ousava fazer barulho. Foi seu Miguel quem quebrou o silêncio, tirando o chapéu e batendo palmas devagar. Dona Jacira se juntou a ele e logo todos estavam aplaudindo. Vi lágrimas escorrendo no rosto enrugado de seu Miguel e ele gritou: "Que Deus abençoe o senhor, patrão! Está na hora dessa casa voltar a ter alegria!" O fazendeiro Sebastião desceu os degraus e caminhou direto até mamãe. Parou na frente dela e ali, diante de todos, pegou a mão dela entre as dele. "Aurora", ele disse, e pela primeira vez eu via seus olhos brilhando com algo além de dor. "Eu sei o que é carregar a tristeza de uma perda. Você sabe o que é carregar a humilhação de uma rejeição. Somos 2 corações partidos por razões diferentes, mas partidos do mesmo jeito." Mamãe começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Aquele homem que te abandonou era um tolo", ele continuou, a voz ficando rouca de emoção. "Qualquer homem que deixa uma mulher da sua força, da sua dignidade, da sua coragem, não merece ser chamado de homem. Ele não sabia o tesouro que tinha, mas eu sei. Sebastião." Mamãe murmurou, a voz trêmula. "Não estou pedindo uma resposta agora", ele disse gentilmente. "Sei que você precisa de tempo, mas quero que saiba que nesta casa você nunca mais será humilhada, nunca mais será desvalorizada. E seus filhos crescerão com a cabeça erguida, sabendo que são amados e protegidos." Foi Nelson quem se mexeu primeiro. Meu irmãozinho, que tinha ficado tão machucado quando nosso pai foi embora, caminhou até o fazendeiro Sebastião e o abraçou pela cintura, apertando forte. O homem grande ficou surpreso por um momento. Depois passou a mão grande nos cabelos de Nelson, num gesto paternal que fez meu peito doer de tanta emoção. Rose não ficou atrás. Correu e se agarrou na perna dele, e ele se abaixou para pegá-la no colo. Ela encostou a cabecinha no ombro dele, e eu vi o rosto dele se transformar. A dureza sumindo, dando lugar a uma ternura que provavelmente estava guardada há anos. Fui até mamãe, que chorava tanto que mal conseguia ficar de pé. Abracei ela pela cintura e ela me apertou forte, beijando meu cabelo. "Está tudo bem agora, mamãe?" perguntei baixinho. "Está, minha filha", ela respondeu, a voz embargada, mas feliz. "Pela primeira vez em muito tempo, está tudo bem." Naquela tarde, a fazenda inteira teve um ar de festa. Dona Jacira matou 2 galinhas e fez um ensopado com quiabo e angu, que serviu para todos os trabalhadores. Benedita preparou cocadas de coco ralado com açúcar queimado, que ficaram numa travessa no centro da mesa.
Eulália fez suco de limão com hortelã, bem gelado, que todos beberam em canecas de alumínio. As crianças dos trabalhadores, que antes olhavam para nós de longe, vieram brincar conosco. Corremos pelo terreiro, brincamos de pega-pega entre as árvores, rimos alto como há muito tempo não fazíamos. À noite, sentada na varanda com mamãe, observei o fazendeiro Sebastião conversando com seu Miguel perto dos estábulos. A lua estava cheia, prateada, iluminando tudo com aquela luz suave que parecia abençoar a fazenda inteira. Mamãe, falei baixinho, você vai aceitar quando ele pedir? Ela ficou quieta por um momento, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Sabe, Catarina, eu passei tanto tempo me sentindo quebrada depois que seu pai foi embora. Achava que nenhum homem decente ia querer uma mulher abandonada com 3 filhos. Achava que meu valor tinha ido embora junto com ele. Ela me olhou, os olhos ainda úmidos, mas brilhando na luz do lampião. Mas o Sebastião me fez entender uma coisa importante hoje. Não foi eu que perdi valor quando seu pai foi embora. Foi ele que perdeu o privilégio de me ter. Sorri, sentindo meu coração se encher de orgulho pela minha mãe. E sim, ela disse, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, aparecendo nos lábios. Quando ele pedir, eu vou aceitar. Naquela noite, pela primeira vez desde que me lembrava, ouvi mamãe cantarolando baixinho antes de dormir. Não era uma canção de tristeza, mas de esperança. E eu entendi que às vezes Deus fecha portas não para nos punir, mas para nos guiar para janelas maiores, mais bonitas, que a gente nem sabia que existiam. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que eu tinha vivido até então, meus queridos. A fazenda inteira parecia ter ganhado vida nova, como se a declaração do fazendeiro Sebastião tivesse afastado não apenas as fofocas, mas também as sombras que pesavam sobre aquele lugar. O cortejo começou da forma mais respeitosa possível. O fazendeiro Sebastião, que agora nos pedia para chamá-lo apenas de Sebastião quando estávamos em família, passou a tomar café da manhã conosco na cozinha grande. Antes ele comia sozinho no escritório, folheando papéis e registros da fazenda. Agora sentava à cabeceira da mesa, conversava com Nelson sobre os cavalos, ouvia Rose contar histórias inventadas e trocava olhares tímidos com mamãe por cima das xícaras de café. Eu observava tudo com a atenção de quem estava descobrindo como o amor podia nascer de novo, mesmo em corações machucados. Via como ele esperava a mamãe servir sua xícara primeiro antes de pegar a dele. Como oferecia o último pedaço de broa de milho para ela, mesmo quando era claro que ele também queria. Como o rosto dele ficava um pouco corado quando as mãos deles se tocavam por acidente ao alcançarem o açucareiro ao mesmo tempo. Mamãe também estava diferente. Voltou a usar uma florzinha no cabelo, um costume que tinha abandonado quando meu pai foi embora. Começou a cantarolar enquanto estendia roupa no varal, melodias antigas que eu não ouvia há anos. Ria mais, e quando ria, seus olhos brilhavam daquele jeito que eu via em fotografias antigas dela, de quando era moça. Uma tarde, Sebastião apareceu na biblioteca onde eu lia, carregando uma caixa de madeira. Catarina, quero te mostrar uma coisa, disse ele, sentando na cadeira ao meu lado. Abriu a caixa com cuidado e dentro havia uma coleção de cadernos encadernados em couro. Eram diários, percebi, com datas escritas em letras caprichadas na capa. Estes eram da minha filha, Clara, ele disse, a voz suave, mas sem aquela dor lancinante de antes. Ela adorava escrever. Histórias, poemas, pensamentos sobre o dia. Acho que você é parecida com ela nisso. Senti meu peito apertar. Era a primeira vez que ele falava sobre a filha perdida com tranquilidade, sem que os olhos ficassem úmidos de imediato. Quero que você fique com eles, continuou, colocando a caixa no meu colo. Não para ler o que ela escreveu, isso é dela, mas para usar os cadernos em branco que sobraram, para escrever suas próprias histórias. Tem certeza, senhor? Perguntei quase sussurrando. Tenho, ele respondeu. E pela primeira vez vi um sorriso verdadeiro no rosto dele. Clara ia gostar de saber que outra menina que ama livros está usando os cadernos dela, que eles não estão apenas guardados numa caixa, virando pó.
Abracei a caixa contra o peito, sentindo lágrimas quentes nos olhos. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Ele passou a mão no meu cabelo, um gesto paternal que me fez sentir algo que eu não sabia que estava faltando, a sensação de ter um pai de verdade. Nelson também estava florescendo. Seu Miguel o ensinou a montar a cavalo, e meu irmão passava horas cavalgando pela propriedade com o velho tratador. Sebastião comprou uma sela menor, do tamanho certo para Nelson, e eu via meu irmão crescer em confiança a cada dia. Ele, que antes era tão calado, tão retraído depois que nosso pai foi embora, agora falava animado sobre raças de cavalos, sobre plantio de capim, sobre conserto de cercas. Uma manhã, Sebastião chamou Nelson para o escritório. Fiquei escondida atrás da porta, curiosa demais para não espiar. Nelson, ele disse, sério, um dia essa fazenda vai precisar de alguém para administrar. Alguém que entenda de terra, de animais, de gente. Você gostaria de aprender? Vi os olhos de Nelson se arregalarem. O senhor está dizendo que eu posso... Estou dizendo que quero te ensinar, Sebastião respondeu. Não como empregado, mas como... Bem, como um filho aprendendo com o pai. Nelson ficou tão emocionado que não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, os olhos brilhando. Sebastião se levantou, foi até ele e, pela primeira vez, abraçou meu irmão. Vi Nelson se agarrar nele como quem finalmente encontrava o porto seguro que precisava. Rose tinha virado a queridinha absoluta de todos. Quando não estava com Dona Jacira na cozinha, estava no jardim com Benedita, aprendendo a regar as flores. Ou então estava na sala grande, sentada no colo de Sebastião, enquanto ele lia histórias para ela. Ela o chamava de tio Bastião, com aquele jeito de criança pequena que derrete o coração mais duro. Vi Sebastião, que antes não suportava ouvir risos de criança porque doía demais, agora procurar esses momentos. Ele, que evitava o quarto da filha falecida como se fosse assombrado, um dia abriu a porta, entrou e começou a arrumar as coisas com cuidado. Guardou os vestidos pequenos numa arca de cedro, colocou as bonecas numa prateleira bonita que mandou fazer, transformou a dor em memória honrada. Valentina e Clara não iam querer que eu vivesse como um morto, ele disse uma vez para a mamãe, sem saber que eu estava ouvindo do corredor. Elas iam querer que eu vivesse, que eu amasse de novo, que eu cuidasse de quem precisa. E mamãe respondeu com uma voz cheia de compreensão. E meu marido, que me abandonou, me fez um favor, mesmo sem saber. Me trouxe até você. Nas tardes de domingo, depois da missa, Sebastião começou a nos levar para passeios. Íamos até o riacho que cortava a propriedade, onde a água era cristalina e gelada. Rose brincava na parte rasa, perseguindo peixinhos prateados que nadavam entre as pedras. Nelson subia nas árvores da margem e pulava na água, gritando de alegria. Mamãe sentava numa pedra grande, molhando os pés, e Sebastião sentava ao lado dela, conversando baixinho sobre planos para a fazenda, sobre o futuro, sobre sonhos que tinham guardado por tanto tempo. Eu escrevia. Sentada debaixo de uma paineira velha, usando os cadernos que tinham sido da Clara, escrevia sobre tudo o que estava vivendo. Sobre como a tristeza pode dar lugar à alegria. Sobre como famílias podem se formar de jeitos inesperados. Sobre como o amor não tem apenas uma forma, mas milhares. Foi numa dessas tardes que Dona Jacira apareceu no riacho, toda ofegante de tanto correr. Senhor Sebastião, Dona Aurora! Ela chamava, acenando um papel na mão. Chegou uma carta. Sebastião se levantou rápido, a expressão ficando séria. Cartas não eram comuns naquele tempo e geralmente traziam notícias importantes, nem sempre boas. Pegou o papel das mãos de Dona Jacira e leu em silêncio. Vi o rosto dele mudar, os olhos se estreitando, a mandíbula ficando tensa. Mamãe se aproximou, preocupada. O que foi? É do coronel Teodoro, ele disse, a voz tensa. Ele está exigindo que Aurora volte para trabalhar no sítio dele. Diz que ela fugiu sem pagar as dívidas que tinha com o capataz. Mamãe ficou pálida. Mas isso é mentira. Seu Antônio nos expulsou e as dívidas eram inventadas, descontadas do meu salário por coisas que não fiz.
Eu sei, Sebastião disse, dobrando a carta com força. E ele também sabe. Isso é só um jeito de tentar te humilhar de novo, de mostrar poder. Ele olhou para a mamãe com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Mas não vai funcionar, Aurora. Não vou deixar. Naquela noite, Sebastião cavalgou até a cidade. Voltou tarde, quando já estávamos todos na cama, mas acordei com o som da conversa dele com Dona Jacira na cozinha. Falei com o juiz e com o delegado, ele dizia. Mostrei que Aurora nunca teve dívidas reais, que foi expulsa injustamente na véspera de Natal. O coronel Teodoro vai receber uma intimação para provar as acusações que fez. E seu Antônio vai ter que explicar algumas discrepâncias nos livros de contabilidade que eu mencionei. O senhor é um homem bom, Sebastião, ouvi Dona Jacira dizer com carinho. Dona Valentina estaria orgulhosa. Só estou protegendo quem amo, ele respondeu simplesmente. Voltei para a cama com o coração quentinho. Tínhamos encontrado não apenas um lar, mas um defensor, alguém que não deixaria o mundo nos machucar de novo. E percebi que isso era o que uma família de verdade fazia. Se protegia, se defendia, se amava incondicionalmente. A intimação do juiz chegou ao coronel Teodoro numa manhã de quinta-feira. Sei disso porque seu Miguel ouviu na vila e contou para todos. Diziam que o coronel ficou vermelho de raiva, rasgou o papel na frente do mensageiro e jurou que ia dar um jeito naquela situação. Não demorou para descobrirmos o que ele quis dizer. 3 dias depois, Sebastião voltou de uma reunião na cidade com uma expressão sombria. Entrou no escritório e chamou Dona Jacira. Fiquei atrás da porta, com aquele hábito de criança curiosa. O coronel Teodoro está espalhando que pretendo me casar com Aurora apenas para ter uma criada de graça. Ouvi ele dizer, a voz carregada de raiva. Que estou me aproveitando de uma mulher abandonada e vulnerável. Que homem desprezível! Dona Jacira exclamou. E tem mais, Sebastião continuou. Ele está dizendo que Aurora foi demitida por roubo, que ela levou objetos de valor quando foi embora. Meu sangue gelou. Sabia o quanto mamãe prezava sua honestidade. O senhor vai processá-lo? Dona Jacira perguntou. Já consultei o advogado, mas essas coisas levam tempo, e enquanto isso as fofocas se espalham como praga. O coronel sabe disso. Naquela noite, mamãe ficou sabendo. Vi quando Sebastião a chamou para o jardim, longe de nós crianças, e contou tudo. Mesmo de longe, deu para ver o corpo dela estremecer, as mãos indo ao rosto. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Quando íamos à vila, algumas pessoas que antes nos cumprimentavam agora desviavam o olhar. Na missa de domingo, percebi um grupo de senhoras cochichando e olhando para a mamãe com desprezo. Mamãe tentava esconder de nós, mas eu via. Via como ela voltava a andar de cabeça baixa. Uma noite, acordei e a encontrei ajoelhada na cozinha, rezando com intensidade desesperada. Por favor, Deus, ela sussurrava. Não deixa meus filhos pagarem pelos meus erros. Se for preciso eu ir embora para proteger a reputação deles, me dá forças. Quis correr e abraçá-la imediatamente, dizer que não era culpa dela, que nada disso era. Mas fiquei parada na porta, com o coração partido. Foi Nelson quem sofreu o primeiro ataque direto. Ele estava na vila com seu Miguel, comprando ração para os cavalos, quando 3 rapazes mais velhos o cercaram. Um deles era o filho do coronel Teodoro, um jovem arrogante que sempre teve tudo na vida. Olha só, o rapaz zombou. O filho da ladra que se acha dono da fazenda do Sebastião. Seu Miguel me contou depois que Nelson ficou vermelho, os punhos cerrados, mas não respondeu. Tentou passar, mas os rapazes bloquearam o caminho. Seu padrasto de mentira deve estar rindo da sua mãe. Outro provocou. Usando ela de empregada e ainda fazendo todo mundo achar que vai casar. Foi quando Nelson perdeu o controle. Mesmo sendo menor e mais novo, ele se jogou em cima do filho do coronel. Levou a pior na briga. Voltou para casa com um olho roxo e o lábio cortado. Mas seu Miguel disse que ele tinha lutado com a bravura de um homem. Quando Sebastião viu o estado de Nelson, sua expressão ficou perigosa. Quem fez isso? Nelson hesitou, mas acabou contando. Vi a mandíbula de Sebastião se contrair, as mãos se fechando em punhos. Amanhã vou até o coronel Teodoro.
Ele disse, a voz baixa, mas cheia de determinação. Isso já passou dos limites. Mamãe segurou o braço dele. Não, por favor, vai piorar tudo. Ele está esperando exatamente isso, uma reação sua. Aurora, eles machucaram Nelson, Sebastião exclamou. Não vou ficar de braços cruzados enquanto atacam uma criança. Eu sei, mamãe disse, e vi lágrimas nos olhos dela. Mas Sebastião, talvez seja melhor se eu e as crianças formos embora. Assim as coisas voltam ao normal para você. O silêncio que caiu foi absoluto. Até o ar pareceu parar de se mover. O quê? Sebastião disse, incrédulo. Eu não quero causar mais problemas, mamãe continuou, a voz quebrando. Você já sofreu demais, sua reputação, sua paz. Não posso destruir isso. Aurora, olha para mim. Ele pegou o rosto dela entre as mãos. Você acha que eu me importo com o que o coronel Teodoro ou qualquer outro fofoqueiro pensa? Você acha que vou deixar vocês irem embora porque alguns covardes não têm mais o que fazer? Mas Nelson foi machucado. E vai ser vingado, Sebastião declarou. Mas não do jeito que o coronel espera. Vou usar a lei, vou usar a verdade, e vou usar cada recurso que tenho para acabar com essas calúnias. Mas vocês não vão a lugar nenhum. Ele se virou para todos nós que tínhamos nos juntado na sala ao ouvir a discussão. Esta é nossa família agora. Famílias não se separam quando as coisas ficam difíceis. Famílias lutam juntas. Rose começou a chorar, agarrada na saia de mamãe. Nelson tinha os olhos brilhando, mesmo com o olho roxo. E eu senti uma onda de amor tão forte por aquele homem que mal conhecíamos há alguns meses, mas que estava disposto a lutar por nós. Sebastião, mamãe começou. Não, ele a interrompeu gentilmente. Já tomei minha decisão. E se alguém tem problema com isso, que venha falar comigo pessoalmente. Dona Jacira apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos no avental. O senhor está certíssimo, ela disse com firmeza. E qualquer um que tentar separar essa família vai ter que passar por cima de mim também. Seu Miguel entrou logo atrás, tirando o chapéu. E de mim, patrão. O menino Nelson é bom rapaz. Não merecia o que fizeram com ele. Um por um, os trabalhadores da fazenda foram aparecendo, mostrando apoio. Benedita, Eulália, os vaqueiros, o rapaz da horta. Todos deixando claro que estavam do nosso lado. Naquela noite, apesar de toda a tempestade que se formava ao nosso redor, senti algo que nunca tinha sentido antes. A força de pertencer a algo maior que nós mesmos. A força de uma verdadeira família. Mas eu não sabia, meus queridos, que o pior ainda estava por vir. O que aconteceu nos dias seguintes foi pior do que imaginávamos, meus queridos. O coronel Teodoro não estava apenas espalhando fofocas. Ele estava usando sua influência para nos prejudicar de verdade. Primeiro, os comerciantes da vila começaram a se recusar a vender para nós. Quando Dona Jacira foi comprar farinha e feijão na venda do seu Josué, ele disse que não tinha mais estoque. Mas ela viu os sacos empilhados atrás do balcão. Quando foi na casa de ferragens buscar pregos que Sebastião tinha encomendado, o dono disse que o pedido tinha sido cancelado. Ordens do coronel Teodoro. O homem murmurou, sem olhar nos olhos dela. Desculpa, Dona Jacira, mas não posso contrariar ele. Ele tem muita gente na mão dele. Sebastião teve que começar a comprar mantimentos numa cidade vizinha, a 3 horas de viagem. Isso significava perder um dia inteiro de trabalho toda vez que precisava de algo. Vi a frustração crescendo nele, a forma como cerrava os punhos quando falavam sobre o assunto. Depois veio algo ainda pior. Numa manhã, Sebastião foi verificar os cercados do Pasto Sul e encontrou 3 vacas mortas. Tinham sido envenenadas, não havia dúvida. Seu Miguel examinou os animais e encontrou restos de uma planta tóxica que não crescia naturalmente naquela região. Foi de propósito, patrão. O velho tratador disse, a voz pesada. Alguém trouxe isso aqui e jogou para os bichos comerem. Sebastião não disse nada, mas vi sua expressão ficar sombria como nuvem de temporal. Aquilo não era apenas sobre dinheiro ou reputação mais. Estavam atacando sua propriedade, seu sustento, tentando destruí-lo financeiramente.
Mamãe ficou desesperada quando soube. É minha culpa. Ela chorava na cozinha, enquanto Dona Jacira tentava consolá-la. Tudo isso é por minha causa. Se eu não estivesse aqui... Não é culpa sua, Aurora. Dona Jacira dizia com firmeza. É maldade pura do Coronel Teodoro. Ele sempre foi um homem ruim, só está mostrando mais agora. Mas mamãe não conseguia se consolar. Vi ela definhar nas semanas seguintes, comendo cada vez menos, dormindo mal. Às vezes acordava de madrugada e ia para a capela pequena que tinha na fazenda, ficava horas ajoelhada ali, rezando ou chorando, ou os dois. Eu também estava sofrendo, meus queridos. Na escola da vila, as outras crianças começaram a me evitar. As que antes brincavam comigo no recreio, agora formavam rodinhas que me excluíam. Uma menina até disse na minha cara: minha mãe disse que não posso ser amiga de filha de ladra. Cheguei em casa chorando aquele dia. Sebastião me encontrou no jardim, sentada debaixo da laranjeira, com os olhos inchados. O que aconteceu, Catarina? Ele perguntou sentando ao meu lado. Contei tudo. Vi a raiva subir no rosto dele, mas ele respirou fundo, controlando-se. Escuta bem o que vou te dizer, ele falou, pegando meu rosto entre as mãos grandes e calejadas. As palavras de pessoas cruéis não definem quem você é. Sua mãe é a mulher mais honesta que já conheci. E você é uma menina inteligente, bondosa e corajosa. Não deixe ninguém fazer você esquecer disso. Mas dói, eu disse, a voz saindo pequena. Eu sei que dói, ele respondeu, e vi nos olhos dele que ele realmente sabia. Mas a dor passa, o caráter permanece. E um dia essas mesmas pessoas vão se arrepender das palavras que disseram. Nelson parou de ir à vila completamente. Depois da briga, ele não queria arriscar encontrar o filho do Coronel Teodoro de novo. Passou a ficar só na fazenda, ajudando seu Miguel com uma dedicação quase obsessiva. Trabalhava de sol a sol, como se quisesse esquecer tudo o que estava acontecendo. Uma tarde, encontrei ele chorando atrás do estábulo. Meu irmãozinho, que sempre tentava ser forte, estava ali soluçando como se seu coração estivesse quebrado. Nelson, chamei baixinho. Eu odeio ele, Catarina. Ele disse entre lágrimas. Odeio o coronel. Odeio nosso pai que nos abandonou. Odeio todo mundo que faz mamãe chorar. Sentei ao lado dele e segurei sua mão. Não disse nada, porque não havia palavras. Apenas ficamos ali, dois irmãos sofrendo juntos, tentando ser fortes um pelo outro. Rose era pequena demais para entender tudo, mas até ela sentia a tensão. Parou de rir tanto, ficava mais grudada em mamãe, chorava à noite sem motivo aparente. Crianças sentem essas coisas, mesmo sem compreender. Foi quando aconteceu o incêndio. Era uma noite quente, sem vento, e todos já estavam dormindo. Acordei com um cheiro de fumaça e gritos vindos de fora. Pulei da cama e corri para a janela. O celeiro estava em chamas, as labaredas subindo alto, iluminando a noite toda de laranja e vermelho. Fogo! Fogo! Ouvi seu Miguel gritando, tocando o sino que ficava no terreiro. Em minutos, todos estavam acordados. Os homens correram com baldes, formando uma corrente desde o poço até o celeiro. As mulheres molhavam panos para proteger as outras construções. Sebastião estava no meio de tudo, gritando ordens, organizando o combate ao fogo. Mamãe nos juntou, eu, Nelson e Rose, e nos manteve afastados, mas dava para ver tudo dali. As chamas devoravam a palha guardada, as ferramentas, os sacos de ração. Era perda grande, muito grande. Levou horas para controlar o incêndio. Quando o sol nasceu, o que restava do celeiro eram apenas paredes enegrecidas e cinzas fumegantes. Sebastião estava coberto de fuligem, as mãos queimadas em alguns pontos, os olhos vermelhos de fumaça e cansaço. Seu Miguel se aproximou dele segurando algo na mão. Patrão, encontrei isso, disse, mostrando um pedaço de pano queimado. Estava perto de onde o fogo começou. É algodão embebido em querosene. Sebastião pegou o pano, cheirou, e sua expressão ficou perigosa. Então foi proposital. Sem dúvida, patrão. Celeiro não pega fogo sozinho numa noite sem relâmpago.
O silêncio que caiu foi pesado. Todos os trabalhadores estavam reunidos ali, exaustos, com as roupas sujas de fuligem, olhando para Sebastião esperando sua reação. Ele ficou parado por um longo momento, segurando aquele pedaço de pano queimado, a mandíbula tensa. Então, olhou para todos ali reunidos. Sei quem está por trás disso, disse, a voz baixa, mas firme. E sei que ele quer me destruir. Quer me ver desistir, mandar a Aurora e as crianças embora, voltar a ser o homem amargo e solitário que eu era antes. Ele fez uma pausa, olhando para cada pessoa ali. Mas não vou dar esse gosto a ele. Vamos reconstruir o celeiro. Vamos replantar o que foi perdido. Vamos continuar. Mas, patrão, seu Miguel disse com preocupação. Ele não vai parar. Se queimou o celeiro hoje, amanhã pode ser a casa. Pode machucar alguém. Eu sei, Sebastião respondeu. Por isso amanhã vou à cidade registrar queixa formal. Vou ao juiz, ao delegado, a quem for preciso. Isso já passou de todos os limites. Mamãe estava parada na porta da casa, pálida como um lençol, com Rose no colo. Quando Sebastião caminhou até ela, vi que ela estava tremendo. Aurora, ele começou. Não, ela o interrompeu, a voz quebrando. Não diga que vai ficar tudo bem. Por que não vai? Ele queimou o celeiro hoje. Amanhã pode ser a casa. Pode ser... Podem machucar você. Podem machucar as crianças. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Eu não posso deixar isso acontecer, Sebastião. Não posso ser responsável por você ou qualquer pessoa aqui ser ferida por minha causa. Você não é responsável pela maldade dos outros, ele disse pegando as mãos dela. Mas sou responsável por proteger meus filhos, ela retrucou. E se ficar aqui significa colocá-los em perigo? Ela não terminou a frase, mas todos entendemos o que ela queria dizer. Naquela manhã, com o celeiro ainda fumegando ao fundo, senti que estávamos chegando num ponto sem volta. Ou íamos embora e perdíamos tudo que tínhamos construído ali, ou ficávamos e arriscávamos consequências que podiam ser terríveis. E pela primeira vez, meus queridos, não sabia qual dessas opções era a pior. Naquela mesma manhã, depois do incêndio, Sebastião selou o cavalo e partiu para a cidade antes mesmo de tomar café. Foi direto à delegacia, ao cartório, ao escritório do juiz. Voltou ao fim da tarde com uma expressão determinada que eu não via há tempos. Reuniu todos nós na sala grande, mamãe, nós 3 crianças, Dona Jacira, seu Miguel e os outros trabalhadores que quiseram ficar. Registrei queixa formal contra o coronel Teodoro, ele anunciou. O delegado vai investigar o incêndio. O juiz expediu uma ordem de proteção. Se ele ou qualquer capanga dele se aproximar desta propriedade, será preso. Mas isso vai resolver? Mamãe perguntou, a voz cheia de dúvida. Não sei, Sebastião admitiu com honestidade. Ah, mas é o que a lei permite fazer. E vou usar tudo que estiver ao meu alcance. Então ele fez algo que ninguém esperava. Foi até uma gaveta do aparador e tirou uma caixa de veludo vermelho. Abriu na frente de todos, revelando um anel de ouro simples, mas bonito, com uma pedrinha verde clara no centro. Este anel pertenceu à minha mãe, ele disse, olhando para a mamãe. E depois a Valentina. Eu ia esperar mais tempo, fazer isso do jeito certo, com um jantar bonito, talvez música. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando de emoção. Mas percebi uma coisa depois de quase perder tudo essa noite. A vida é curta demais para esperar o momento perfeito. E já desperdicei anos demais vivendo como morto. Ele se ajoelhou na frente de mamãe, bem ali, na sala cheia de gente, com as roupas ainda sujas de fuligem, as mãos com curativos das queimaduras. Aurora, você trouxe luz de volta para esta casa. Trouxe risadas, trouxe vida, trouxe esperança. Seus filhos me ensinaram a amar de novo. Você me ensinou que corações partidos podem se curar. Mamãe levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo. Sei que estamos no meio de uma tempestade, ele continuou. Sei que o momento não é ideal. Mas quero que você saiba que não estou pedindo sua mão por pena, ou por obrigação, ou para protegê-la do coronel Teodoro. Estou pedindo
porque te amo. Amo você e amo essas 3 crianças como se fossem minhas. Ele tirou o anel da caixa. Aurora, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida juntos, com todas as alegrias e tristezas que vierem? Aceita deixar eu ser pai dessas crianças e marido seu? O silêncio que caiu foi carregado de expectativa. Vi Rose se agarrar na saia de mamãe, os olhinhos arregalados. Nelson estava tenso, as mãos fechadas, esperando. E eu mal conseguia respirar. Mamãe olhou para ele, depois para nós 3, depois para Dona Jacira, que acenou encorajadoramente. Quando voltou o olhar para Sebastião, estava sorrindo através das lágrimas. Eu passei tanto tempo achando que não merecia ser amada de novo, ela disse, a voz tremendo. Que estava quebrada demais, manchada demais pelo abandono. Mas você me mostrou que eu estava errada. Ela estendeu a mão, tremendo. Sim, Sebastião. Aceito. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela e se levantou, puxando-a para um abraço. A sala explodiu em comemoração. Dona Jacira batendo palmas e chorando, seu Miguel assobiando, os trabalhadores gritando parabéns. Rose começou a pular e gritar: Mamãe vai casar! Mamãe vai casar! Sem entender direito, mas feliz do mesmo jeito. Nelson olhou para mim e, pela primeira vez em semanas, sorriu. Um sorriso verdadeiro, de alívio, de felicidade, de esperança. E eu senti como se uma pedra gigante tivesse sido tirada do meu peito. Íamos ficar. Íamos ser uma família de verdade. E ninguém, nem o Coronel Teodoro, nem qualquer outra pessoa, ia conseguir separar a gente. Dona Jacira preparou uma ceia especial naquela noite, mesmo com todos exaustos do incêndio. Matou 2 galinhas, fez um arroz com açafrão que ficou dourado e perfumado, preparou salada de tomate com cebola e cheiro verde. Benedita assou pães de queijo que ficaram fofinhos por dentro e crocantes por fora. E Eulália fez um pudim de leite condensado com calda de caramelo que brilhava como âmbar. Comemos todos juntos, patrões e empregados, velhos e crianças, celebrando não apenas o noivado, mas também a resistência. O fato de que não tínhamos desistido, mesmo quando tudo parecia perdido. No meio do jantar, ouvimos cavalos se aproximando. Todos ficaram tensos. Sebastião se levantou, a mão indo instintivamente para a espingarda que agora ficava sempre perto. Mas quando a porta se abriu, não eram capangas do coronel. Era o padre Anselmo, o vigário da paróquia, um homem de cabelos brancos e olhos bondosos, que conhecia Sebastião desde criança. Sebastião, meu filho, ele disse entrando. Soube do incêndio. Vim ver se estão todos bem. Estamos, padre. Sebastião respondeu, relaxando. E temos boas notícias também. Aurora aceitou se casar comigo. O padre sorriu largo. Graças a Deus. Já estava na hora dessa casa voltar a ter uma família de verdade. Ele sentou conosco, aceitou um prato de comida e conversou longamente com Sebastião e mamãe sobre os preparativos do casamento. Podemos fazer daqui a 3 semanas, o padre sugeriu. Depois de publicar os proclamas. A não ser que haja pressa? Não há pressa, Sebastião disse, olhando para a mamãe com ternura. Só quero fazer do jeito certo. Foi quando o padre ficou sério. Sebastião, preciso te dizer uma coisa. O coronel Teodoro veio me procurar ontem. Tentou me convencer a não realizar o casamento. Disse que Aurora era mulher de má reputação, que você estava sendo enganado. A sala ficou em silêncio absoluto. Vi Sebastião apertar os punhos. E o que o senhor disse a ele? Perguntou, a voz controlada. Disse que conheço a Aurora desde que chegou aqui, que a vi na missa todos os domingos, que a vejo cuidar dos filhos com amor e dedicação. O padre respondeu com firmeza. Disse que se há alguém de má reputação nesta história, não é ela. E que se ele tentar interferir num sacramento da igreja, terei de tomar medidas mais sérias. Sebastião relaxou visivelmente. Obrigado, padre. Não precisa agradecer. O vigário disse sorrindo. Só estou fazendo o que é certo. E além do mais, já estava na hora de alguém enfrentar aquele tirano.
Naquela noite, depois que o padre foi embora e todos se recolheram, fiquei na varanda com mamãe. Ela olhava para o anel no dedo, girando-o devagar, como se ainda não acreditasse que era real. Mamãe, perguntei baixinho, você está com medo? Estou, ela admitiu. Com muito medo. Do coronel, do que ele ainda pode fazer, de não ser boa o suficiente para Sebastião. Ela olhou para mim. Mas sabe o que descobri, Catarina? Medo não significa que você não é corajosa. Significa que você é humana. Coragem é fazer a coisa certa mesmo com medo. E casar com Sebastião é a coisa certa? Ela sorriu, e era o sorriso mais bonito que eu tinha visto nela. É a coisa mais certa que já fiz na vida. Nos dias que se seguiram, algo mudou na fazenda. Não era que os problemas tinham desaparecido. O coronel Teodoro ainda estava lá fora. Ainda era uma ameaça. Mas agora tínhamos algo para lutar, não apenas algo contra o que fugir. Sebastião contratou 2 homens para fazer vigilância noturna. Seu Miguel organizou um sistema de turnos para que sempre houvesse alguém acordado, de olho em qualquer movimento suspeito. As portas começaram a ser trancadas à noite, coisa que nunca tinha sido feita antes. Mas também começamos a reconstruir o celeiro. Trabalhadores de fazendas vizinhas, que sabiam da maldade do coronel e não concordavam com ela, vieram ajudar nos fins de semana. Traziam madeira, pregos, ferramentas, trabalhavam de graça, apenas para mostrar solidariedade. Essa é a diferença entre nós e ele, Sebastião me disse uma tarde, observando os homens trabalharem juntos. Ele governa pelo medo. Nós construímos com amor e comunidade. E ele estava certo, meus queridos, porque nas semanas que se seguiram, enquanto nos preparávamos para o casamento e reconstruíamos o que tinha sido destruído, descobrimos que não estávamos tão sozinhos quanto pensávamos. O bem ainda existia no mundo, e às vezes era mais forte do que a maldade. A semana antes do casamento foi estranha, meus queridos. Havia alegria e tensão no ar, como se estivéssemos segurando a respiração. Mamãe passou aqueles dias costurando seu vestido com a ajuda de Dona Jacira e Benedita. Não era branco de renda. Mamãe dizia que não seria apropriado. Escolheu um tecido cor de marfim, suave, com bordados discretos de flores pequeninas nas mangas. Eu ficava sentada no canto, observando as 3 mulheres trabalharem. O som da tesoura cortando o tecido, o ronco da máquina de costura, tudo criava uma atmosfera de paz. Uma tarde, quando estávamos sozinhas, mamãe parou de costurar e olhou para mim. Catarina, vem cá, minha filha. Sentei ao lado dela no banquinho acolchoado. Ela pegou minhas mãos e vi que tinha lágrimas nos olhos. Quero que você saiba uma coisa, começou, a voz suave. Quando seu pai nos deixou, pensei que minha vida tinha acabado. Achei que nunca mais seria feliz. Ela apertou minhas mãos. Mas Deus tinha outros planos. Ele me trouxe para aquela tempestade porque sabia que do outro lado havia luz. Havia Sebastião, havia esta casa, havia uma família esperando por nós. Você acha que foi Deus mesmo? Perguntei. Ou foi só sorte? Mamãe sorriu, um sorriso cheio de sabedoria. Sorte é encontrar dinheiro na rua, minha filha. Milagre é encontrar um lar quando você está perdida. Ela olhou pela janela, para o pomar onde Sebastião trabalhava com Nelson. Sebastião também estava perdido, do jeito dele. A gente se encontrou na escuridão e juntos estamos encontrando a luz de novo. Naquela noite, não consegui dormir. Fui para a biblioteca e acendi o lampião pequeno. Peguei um dos cadernos que Sebastião tinha me dado e comecei a escrever. Escrevi sobre tudo o que tinha acontecido desde aquela noite de tempestade. Sobre o medo, a fome, o frio, sobre Dona Jacira nos salvando, sobre conhecer Sebastião, sobre vê-lo mudar. Estava tão concentrada que não ouvi ele entrar calmamente na biblioteca. Escrevendo suas memórias? Levantei a cabeça, assustada. Ele estava na porta, de pés descalços, os cabelos bagunçados. Não conseguia dormir, disse. E escrever ajuda a organizar os pensamentos. Ele entrou e sentou na poltrona ao meu lado. Posso saber o que está pensando? Fechei o caderno devagar.
Estava pensando em como tudo mudou tão rápido. Há poucos meses estávamos fugindo na chuva sem ter para onde ir. Agora estamos aqui, e você vai se casar com mamãe, e nós vamos ter uma família de verdade. E isso te assusta? Pensei antes de responder. Um pouco. Tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo sonho. Ou pior, tenho medo que algo dê errado e a gente perca tudo de novo. Sebastião ficou quieto por um momento, olhando para as prateleiras cheias de livros ao redor. Sabe, Catarina, quando perdi Valentina e Clara, achei que nunca mais conseguiria amar alguém. A dor era grande demais. Então fechei meu coração, tranquei tudo lá dentro e vivi como fantasma por 3 anos. Ele me olhou com uma intensidade que me fez ficar quieta. Mas quando vi vocês 4 naquela noite, encharcadas, desesperadas, com Rose chorando e sua mãe pedindo ajuda, algo acordou dentro de mim. Uma voz dizendo que eu ainda tinha chance de viver de verdade. E você teve medo? Tive pavor, ele admitiu. Medo de amar e perder de novo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de estar traindo a memória de Valentina. E como superou o medo? Ele sorriu, daquele jeito gentil que o tornava muito diferente do homem fechado que conhecemos primeiro. Não superei completamente. O medo ainda está aqui. Mas aprendi que viver com medo é melhor do que não viver de verdade. E sua mãe me ensinou que amar de novo não apaga o amor que veio antes. Só prova que nosso coração é maior do que imaginamos. Fiquei pensando naquelas palavras. Percebi que Sebastião estava me tratando como adulta, compartilhando pensamentos profundos que muitos não compartilhariam com uma criança. Catarina, ele continuou, quero que saiba que quando eu casar com sua mãe, não estou apenas ganhando uma esposa, estou ganhando 3 filhos e vou amá-los e protegê-los como se tivessem nascido de mim. Senti lágrimas quentes nos olhos. Mesmo com tudo que está acontecendo, com o coronel tentando destruir tudo, especialmente por causa disso, ele disse com firmeza. Família de verdade não abandona quando fica difícil. Família luta junta. Ele se levantou e veio até mim, colocando a mão grande no meu ombro. E você, menina esperta que ama livros, vai crescer nesta casa cheia de histórias. Vai estudar, vai aprender, vai ser tudo o que quiser ser. Porque agora tem um pai que acredita em você. Não consegui segurar mais. Levantei e abracei ele com força, chorando no seu peito. Ele me abraçou de volta, apertado, protetor, e pela primeira vez na vida, senti como era ter um pai de verdade. Quando voltei para o quarto, Rose estava acordada, sentada na cama. Onde você estava? Perguntou sonolenta. Conversando com Sebastião, respondi deitando ao lado dela. Ele vai ser nosso pai agora? Vai. Rose ficou quieta, pensando com aquela seriedade estranha que crianças pequenas às vezes têm. Eu não lembro direito do outro pai, ela disse. O que foi embora. Lembro só um pouco. Tudo bem não lembrar, falei, alisando seus cabelos. Sebastião vai ser um pai melhor. Ele escolheu ficar. E isso é importante? Escolher ficar é a coisa mais importante do mundo. Ela se aconchegou em mim e voltou a dormir. Fiquei acordada ainda por um tempo, ouvindo sua respiração suave, pensando em tudo que tinha aprendido naqueles meses. Aprendi que família não é só quem divide sangue, é quem escolhe ficar. Aprendi que o amor pode nascer das cinzas da dor. Aprendi que milagres acontecem, às vezes disfarçados de tempestades. E aprendi que nunca estamos tão perdidos que não possamos ser encontrados. E quando finalmente dormi, sonhei com um casamento, com uma mãe sorrindo de verdade, com uma família unida que ninguém, nem o coronel Teodoro, nem qualquer outra pessoa, conseguiria destruir. O dia do casamento amanheceu claro e bonito, com o céu tão limpo que parecia lavado. Acordei cedo com o barulho de gente movimentando a casa, Dona Jacira dando ordens na cozinha, Benedita arrumando flores, Eulália polindo a prataria que seria usada no almoço de celebração. Mamãe estava nervosa. Vi suas mãos tremendo quando tentava prender o cabelo, deixando cair os grampos no chão. Fui até ela e peguei sua mão. Deixa eu ajudar, mamãe.
Ela sentou na cadeira e eu comecei a arrumar seus cabelos, prendendo-os num coque baixo e solto, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Dona Jacira tinha conseguido flores de laranjeira com uma vizinha, e eu as encaixei delicadamente no penteado. "Está linda, mamãe", sussurrei. Ela olhou para o espelho e seus olhos se encheram de lágrimas. "Nunca pensei que teria um dia assim de novo, Catarina. Depois que seu pai foi embora, achei que nunca mais mereceria ser feliz." "Você sempre mereceu", respondi com firmeza. "Foi ele quem não mereceu você." Ela me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Quando terminou de se vestir, mamãe estava radiante. O vestido cor de marfim caía perfeitamente. Os bordados de flores brilhavam suavemente à luz do sol que entrava pela janela. Dona Jacira trouxe o buquê. Rosas brancas e vermelhas do jardim, amarradas com uma fita de cetim. "Dona Aurora", a governanta disse, os olhos marejados. "O senhor Sebastião é um homem abençoado." A capela ficava a uma curta caminhada da casa grande. Era pequena e simples, com bancos de madeira escura e um altar singelo decorado com mais flores do jardim. O padre Anselmo já estava lá, sorrindo largo, ajustando sua estola bordada. Os trabalhadores da fazenda foram chegando aos poucos, vestidos com suas melhores roupas. Seu Miguel de paletó remendado, mas limpo, os vaqueiros com os cabelos penteados com brilhantina, as empregadas com vestidos floridos. Alguns vizinhos também vieram, não muitos, mas os que vieram eram aqueles que tinham coragem de enfrentar a desaprovação do coronel Teodoro. Nelson estava ao lado de Sebastião, tentando parecer homem feito no terno que Sebastião tinha mandado fazer para ele. Rose segurava a cestinha de pétalas, tão concentrada em sua tarefa que mordia o lábio de nervoso. E eu estava com meu vestido novo, de tecido rosa claro, sentindo-me importante por fazer parte daquele momento. Quando o sino da capela tocou 3 vezes, anunciando a chegada da noiva, todos se viraram. Mamãe entrou devagar, sozinha. Não tinha pai para levá-la ao altar, não tinha família além de nós 3. Mas andava de cabeça erguida, com dignidade e graça, os olhos fixos em Sebastião que a esperava. E quando vi a expressão no rosto dele ao vê-la caminhando em sua direção, meus queridos, entendi o que era amor verdadeiro. Não era só paixão ou atração, era reverência, gratidão, escolha. Era olhar para alguém e decidir, todos os dias, ficar. Sebastião tinha lágrimas escorrendo pelo rosto sem vergonha nenhuma. Quando mamãe chegou ao altar, ele pegou as mãos dela e sussurrou algo que só ela ouviu, mas que a fez sorrir através das próprias lágrimas. O padre Anselmo começou a cerimônia com aquela voz solene que padres usam para momentos importantes. Estamos aqui reunidos diante de Deus para unir em matrimônio Sebastião e Aurora. 2 corações que sofreram perdas, mas que encontraram na dor a força para amar de novo. Ele os fez repetir os votos. Quando Sebastião disse, "Eu aceito", sua voz ecoou firme pela capela, uma promessa que não seria quebrada. Quando mamãe disse, "Eu aceito", era quase um sussurro, mas carregado de uma emoção tão profunda que parecia preencher todo o espaço. "Sebastião, você tem o anel?" Ele tirou do bolso uma aliança simples de ouro e segurou a mão de mamãe. "Aurora", ele disse, improvisando além dos votos tradicionais. "Você trouxe luz onde só havia escuridão. Trouxe risos onde só havia silêncio. Me ensinou que o coração tem capacidade infinita de recomeçar." Ele deslizou o anel no dedo dela. "Prometo te honrar, te respeitar, te amar em todos os dias que Deus me der. Prometo ser pai para seus filhos e companheiro nos momentos bons e ruins. Você nunca mais vai estar sozinha." Mamãe pegou a aliança que Sebastião tinha conseguido para ela dar a ele. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair, mas ele segurou suavemente, ajudando. "Sebastião", ela começou, a voz falhando. Respirou fundo e tentou de novo. "Você me mostrou que uma mulher abandonada não é uma mulher quebrada. É apenas uma mulher esperando o amor que realmente merece. E você é esse amor." Ela colocou a aliança nele. "Prometo cuidar de você como você cuida de nós. Prometo honrar a memória de quem você perdeu,
nunca tentando substituir, mas honrando. E prometo que juntos vamos construir uma família baseada em amor verdadeiro. Pelo poder que me foi conferido, o padre Anselmo disse sorrindo. Eu os declaro marido e mulher. Sebastião, pode beijar sua esposa. Foi um beijo suave, respeitoso, mas cheio de promessa. E quando eles se viraram de mãos dadas para enfrentar os presentes, todos se levantaram aplaudindo e gritando parabéns. Rose jogou pétalas para todo lado, rindo. Nelson assoviou alto, orgulhoso. E eu chorei lágrimas de pura felicidade. Mas foi quando saímos da capela que o momento verdadeiramente inesquecível aconteceu. Do lado de fora, esperando no caminho de terra, estava uma multidão. Não apenas os trabalhadores e vizinhos que tinham vindo à cerimônia, mas dezenas de outras pessoas. Pequenos agricultores que Sebastião tinha ajudado nos tempos difíceis. Trabalhadores que ele tinha tratado com justiça quando outros patrões os exploravam. Famílias que ele tinha alimentado em épocas de seca. E na frente de todos, para minha surpresa absoluta, estava o juiz da comarca, de terno escuro e gravata. Senhor Sebastião, ele disse, tirando o chapéu. Vim trazer notícias. O coronel Teodoro foi preso ontem à noite. Um silêncio atônito tomou conta de todos. Preso? Sebastião perguntou, incrédulo. Sim. Depois de investigar suas denúncias, descobrimos não apenas que ele estava envolvido nos ataques à sua propriedade, mas também que vinha desviando impostos há anos, forjando documentos de terras e extorquindo pequenos agricultores. O juiz sorriu. Seu Antônio, o capataz, confessou tudo em troca de redução de pena. Trouxe provas, documentos, nomes. O coronel Teodoro vai responder por muitos crimes. Vai ficar preso por um bom tempo. Sebastião ficou tão surpreso que não conseguiu falar por um momento. Foi mamãe quem quebrou o silêncio. Então, acabou? A perseguição, as ameaças, tudo acabou? Acabou, dona Aurora. O juiz confirmou. Vocês podem viver em paz agora. Lágrimas escorreram pelo rosto de mamãe, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de libertação. Sebastião a puxou para um abraço, e eles ficaram ali, segurando um ao outro, enquanto todos ao redor comemoravam. Seu Miguel começou a tocar viola, uma música alegre de festa. Alguns homens tiraram as mulheres para dançar ali mesmo no terreiro. Rose dançava em círculos, rodopiando o vestido. Nelson veio me pegar pela mão e dançamos juntos, rindo como não ríamos há semanas. O almoço foi servido nas mesas montadas sob as árvores. Arroz com pequi que perfumava o ar, galinhada com quiabo, farofa crocante, saladas coloridas do horta. Dona Jacira tinha feito um bolo simples de milho com coco ralado que derretia na boca, decorado com flores comestíveis do jardim. Comemos, rimos, cantamos. Era mais que um casamento. Era uma celebração de sobrevivência, de vitória, de família. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja, Sebastião se levantou e pediu silêncio. Quero agradecer a todos que vieram aqui hoje. Não apenas para celebrar meu casamento, mas para mostrar que bondade existe, que comunidade importa, que o bem sempre vence, mesmo quando parece que a maldade está ganhando. Ele olhou para nós três, eu, Nelson e Rose, e quero agradecer especialmente a estas 3 crianças que me ensinaram a viver de novo, que me mostraram que família não é apenas sangue, é escolha, é amor, é ficar quando fica difícil. Ele estendeu a mão e nós 3 fomos até ele. Ele nos abraçou junto com mamãe, todos juntos, uma família unida finalmente. Hoje não ganhei apenas uma esposa, ele disse. Ganhei 3 filhos e prometo diante de todos aqui que vou amá-los, protegê-los e cuidar deles até meu último dia. E ele cumpriu essa promessa, meus queridos. Oh, como cumpriu! Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida, meus queridos. A fazenda prosperou sob a administração de Sebastião, que agora tinha Nelson ao seu lado. Meu irmão cresceu forte e responsável, transformando-se num homem que fazia nosso padrasto transbordar de orgulho.
Rose floresceu como uma flor bem cuidada. Cresceu alegre, ajudando Dona Jacira na cozinha, cantando pelas manhãs. Ela não guardava memória do pai que nos abandonou e considerava Sebastião seu pai verdadeiro. E eu continuei morando feliz entre os livros da vasta biblioteca imensa. Sebastião cumpriu sua promessa de me dar educação com toda a dedicação. Tornei-me professora, ensinando crianças a amar as palavras. Mamãe e Sebastião tiveram mais 2 filhos nos anos seguintes. Um menino e uma menina que cresceram cercados de amor e segurança. A casa que antes era silenciosa como cemitério vivia cheia de vozes, risos, correria de crianças. Mas não foi só felicidade. Seria mentira dizer isso. Houve desafios, como há em toda a vida. Houve colheitas ruins, doenças, momentos difíceis. Seu Miguel faleceu alguns anos depois do casamento, e choramos sua partida como se perde um avô querido. Dona Jacira também nos deixou, já bem velhinha, dormindo tranquila numa tarde de domingo. Porém, enfrentamos tudo juntos, como família. O Coronel Teodoro nunca mais nos incomodou. Saiu da prisão anos depois, já velho e quebrado, e foi morar com parentes distantes em outra região. Soubemos que morreu sozinho e amargo, sem ninguém para chorar por ele. Não senti alegria com isso, apenas uma tristeza pela vida desperdiçada em maldade. Sebastião viveu até completar seus dias num outono dourado, cercado de filhos, netos e bisnetos. No final, estava na varanda da casa grande, sentado na cadeira de balanço, com mamãe ao seu lado segurando sua mão. Ele olhou para ela e disse: "Aurora, você salvou minha vida naquela noite de tempestade." E mamãe respondeu, chorando: "E você salvou a minha." Ele fechou os olhos e partiu em paz, com um sorriso no rosto. Foi enterrado ao lado de Valentina e Clara, porque mamãe insistiu que era o certo. "Eles fazem parte da história dele", ela disse. "E eu não tenho ciúmes de um amor que veio antes. Tenho gratidão por ter moldado o homem que aprendi a amar." Mamãe viveu mais alguns anos depois dele, forte e digna até o fim. Passou seus últimos dias contando histórias para os netos, ensinando-os sobre coragem, sobre dignidade, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido. No dia em que partiu, chamou nós 3, eu, Nelson e Rose, e disse: "Meus filhos, quero que se lembrem de uma coisa. Aquele homem que nos abandonou não definiu nosso destino. Ele apenas nos levou até o caminho certo. E a tempestade que parecia destruição era, na verdade, salvação." Foram suas últimas palavras. E que sabedoria havia nelas. Hoje, aos meus 78 anos, sento nesta mesma varanda onde Sebastião passou seus últimos momentos. A fazenda agora pertence aos filhos de Nelson, que a administram com o mesmo amor e cuidado. A biblioteca continua cheia de livros e meus netos vêm me visitar para ouvir histórias da bisavó, que ama contar memórias. Quando olho para trás, vejo com clareza o que não via naquela noite de tempestade quando tínhamos apenas 10 anos e estava apavorada. Vejo que Deus escreve certo por linhas tortas. Vejo que o abandono do meu pai, por mais doloroso que tenha sido, nos levou exatamente para onde precisávamos estar. Se ele não tivesse ido embora, não teríamos trabalhado no sítio do Coronel Teodoro. Se não trabalhássemos lá, mamãe não teria descoberto os roubos de seu Antônio. Se não tivesse descoberto, não teríamos sido expulsos naquela véspera de Natal. E se não fôssemos expulsos, nunca teríamos batido naquele portão de ferro na tempestade. Cada dor, cada humilhação, cada lágrima, tudo nos guiou até Sebastião, até nossa verdadeira família, até o lar que procurávamos sem saber. Aprendi tantas lições naquela jornada, meus queridos. Aprendi que família não é quem compartilha sangue, mas quem escolhe ficar. Aprendi que mulher abandonada não é mulher quebrada, é mulher esperando o amor que merece. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que corações partidos podem se curar e que as maiores bênçãos às vezes chegam disfarçadas de tempestade. Mas a maior lição foi esta: amor verdadeiro não é ausência de dor, é a escolha de ficar apesar da dor.
É levantar todos os dias e escolher aquela pessoa de novo. É construir junto, chorar junto, vencer junto. Sebastião escolheu ficar quando podia ter nos mandado embora. Mamãe escolheu confiar quando tinha todos os motivos para ter medo. E nós, crianças assustadas, escolhemos abrir nossos corações para amar de novo. Se você que me escuta está passando por uma tempestade agora, quero que saiba isto. Nem toda chuva vem para destruir. Algumas vêm para lavar o caminho até onde você precisa chegar. Nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes, é redirecionamento para o portão certo. Não desista. Não se diminua. Não acredite que abandono define seu valor. Você é digno de amor, de respeito, de um lar verdadeiro. E se ainda não encontrou, tenha fé. Seu portão está esperando por você em algum lugar. Quanto ao homem que nos abandonou, meu pai biológico, nunca mais soubemos dele. Não sei se ainda vive ou se já partiu. E descobri que não importa. Ele foi apenas uma ponte para a nossa verdadeira história. O pai que importou foi aquele que apareceu na tempestade, abriu o portão e decidiu ficar. Então, meus queridos, quando a vida parecer escura demais, quando a chuva estiver forte demais, quando você achar que não aguenta mais, lembre-se de que pode haver um portão esperando por você logo ali na frente. Um lar, uma família, um recomeço. Nunca é tarde para o amor, nunca é tarde para a felicidade. E nunca, nunca mesmo é tarde para ser encontrado. Com carinho e fé, Catarina, 78 anos, sentada na varanda da fazenda onde encontrei meu verdadeiro lar naquela noite de tempestade, há quase 70 anos atrás.